Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Capítulo 5 de Josué. Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desanimaram-se e perderam a coragem por causa dos filhos de Israel. Neste tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gileade Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens aptos para a guerra, haviam morrido no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra, que sob juramento prometera a seus pais que nos daria, terra que manam leite e mel. Em seu lugar, porém, por seus filhos, a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os havia circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no acampamento, até que sararam. Então disse o Senhor a Josué: hoje removi de sobre vós a humilhação do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães sem fermento e espigas tostadas comeram neste dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: nenhuma coisa nem outra, mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o comandante do exército do Senhor a Josué: tira as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Amém, queridos? Obrigado, Deus, por este lindo dia, por esta oportunidade. Sabemos que vamos fechar este dia, Pai, muito abençoados pelo Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor está aqui neste lugar, nesta hora. O Senhor está com cada homem e mulher que nesta hora invoca o Teu nome. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe no decorrer deste estudo, falando com cada um de nós aquilo que o Senhor quer falar. Obrigado mais uma vez. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Este texto não deu para ver que ele é repleto de lições, repleto de ensinamentos, e não é apenas um ato de circuncidar os homens. Deu para ver aqui, eu imagino, que os irmãos perceberam que há algo muito além de um mero ritual, né, dentro desse texto aqui, e nós vamos devagarinho correndo então, andando dentro desse texto, irmãos. Veja bem, quem está acompanhando o estudo da quinta-feira sabe que Israel agora está entre o Jordão e o início das lutas e das guerras. Os irmãos estão acompanhando o estudo lentamente, estão vendo que pararam na frente do Jordão, receberam instruções do Senhor. Capítulo 3, então, eles atravessaram o Jordão.
quando os sacerdotes que estavam com a arca nas mãos colocaram a planta dos pés na água, o Jordão se abriu, o povo atravessou. No meio do Jordão eles pegaram pedras, edificaram um altar ao Senhor, edificaram uma coluna de pedras. E agora, irmãos, depois de atravessar o Jordão, note bem, obrigado, irmão Anderson, note bem que depois de atravessar o Jordão, os irmãos que estão indo no passo da leitura da Bíblia, têm uma visão diferente de que quem lá pega um capítulo ou outro para ler. Então o que eles têm agora? Atrás deles o Jordão, porque eles acabaram de passar, né? Brincando, semana passada eles passaram, né? No dia que nós estudamos aqui, na quinta, brincadeira. Terminaram de atravessar, agora eles têm atrás deles o Jordão que eles atravessaram, do outro lado o deserto, onde eles viveram quase que totalmente os 40 anos, que agora estão vencendo esses 40 anos, e na frente eles têm a primeira cidade fortificada, que é Jericó. Então, é aqui que estão, tá vendo? Estão entre o Jordão e as guerras. Só que eles estão ouvindo Deus falar com eles que eles vão tomar posse, e que eles vão entrar numa terra, que aqui acabou de dizer, terra que mana leite e mel, versículo 6, Deus está levando eles numa terra que emana leite e mel. E aqui eu quero até deixar uma mensagenzinha para os crentes que estão entrando na onda, que leite não é bebida para ser humano, não beba leite, não beba leite, não beba leite. Vocês já ouviram isso por aí? Quem já ouviu? Levanta a mãozinha. Pois é, tá, eu não sei onde esse povo arrumou isso, que leite não é bebida de ser humano. Deus prometeu o tempo todo que ia arrancar Israel e colocá-los numa terra que emana leite e mel. Eles vêm e falam exatamente, não bebe leite, que não é. Eu queria descobrir onde eles arrumaram isso. E o povo engole, entra dentro e para de beber leite. Gostei de ver, a cerveja pode, o leite não pode. Tá? Eu só quero que você preste atenção, até onde as coisas são saudáveis e não é. Quero que você preste atenção, tá, irmão? O diabo é sujo e levanta umas modas aí, que não tem pé nem cabeça. Essa do leite aí eu fico achando engraçado, e tem um punhado de gente, não bebo mais não, porque eu vi um reportagem que leite não é bebida de ser humano. Se você tem alergia a leite, ou tem um problema de saúde que não pode beber, é uma coisa. Agora, você dizer que leite faz mal à saúde, eu quero te dizer que Deus levou Israel para um lugar que emana leite e mel, um lugar de muito leite e muito mel, tá? Só para você ter noção da loucura desse povo. É igual comer ovo. Quem aqui é da época que ovo fazia mal, não podia comer, que era um veneno? Quem lembra? Tá vendo? E agora, o que falam? O que dizem? É isso, querido, não confie. Você tem que estar com a mente mais para frente, não confie, isso é tudo balela. Hoje não pode, amanhã já pode. É sério, querido, eu peguei essa parte aqui só para te dar uma ilustradazinha, para você ver que é diabólico e infernal. Agora a moda é essa. Querido, só para você não cair na onda, alimentação saudável é sempre bom, mas essa onda deles é maligna. Então, quero que você pense aqui que Israel, então, está entrando agora para uma terra que emana leite e mel, como diz o versículo 6. E eles então ouviram o tempo todo Deus falar que eles iam entrar nessa terra linda da promessa, mas que eles iam ter que lutar e os inimigos iam fugir deles. Então eles deveriam estar aqui agora afoitos. Os irmãos sabem o que é afoito, né? Afoito é com aquela gana, né? Agitados para lutar depressa, Deus cumprir a promessa, porque estão escutando isso tem 40 anos. Mas só que Deus outra vez nos mostra, e é a primeira lição que eu quero deixar para você nesse estudo, nesse capítulo, é que Deus mostra outra vez que seu caminho é extremamente superior aos nossos. Israel sabia que seus inimigos estavam desorganizados e com medo da luta, e parecia até mesmo ser a hora certa de atacar. Mas, contudo, olha bem, guarda esta expressão em negrito, contudo, existem na economia e planejamento de Deus valores, prioridades e princípios espirituais mais vitais e mais fundamentais para a vitória, que é a capacidade de atacar as fortalezas que Satanás erigiu contra todo o conhecimento e propósito de Deus. Ou seja, o povo louco, afoito para entrar na guerra, e Deus chega perto deles e fala assim: faz faca de pedra e circuncida todo o homem. Os irmãos sabem o que é circuncidar, não é? Circuncidar é cortar a pele do prepúcio do homem, né? Cortar a pele do órgão genital do homem. Aquilo não tinha nem anestesia. Então o povo doido para ir para a guerra, Deus fala:
nós vamos ter que fazer uma cirurgia em todo o homem de Israel e vai demorar uns dias para sarar, só depois de sarar que vocês vão. Olha, o povo doido querendo lutar, e Deus vem falar com eles, nada de luta, eu quero que vocês façam uma coisa, corta lá o prepúcio de cada homem e deixa. Os homens devem imaginar, as mulheres não devem ter condições, mas os homens devem imaginar o que era cortar aquilo com uma faca rude, uma faca grossa. Hoje você vai no hospital, te dá anestesia e faz a circuncisão. Qualquer um homem, qualquer idade quiser, eu quero circuncidar, vai lá, ele vai te meter um punhado de anestesia, você vai sentir só as primeiras picar, a primeira na verdade, pam, picou, você pula fora, depois as outras está tranquilo. O que ele vai fazer depois? Vai fazer cirurgia, você vai embora para casa, eu creio que deve ir no mesmo dia, fimose também vai, não é? É a circuncisão, só que a fimose em geral não tem um contexto religioso, já a circuncisão tem um contexto religioso. Então, queridos, você tem uma noção então, e aquilo ali eu amo essa expressão, olha, só que existe na economia e planejamento de Deus, valores e princípios espirituais mais vitais e mais fundamentais para a vitória, que é a capacidade de atacar as fortalezas que o mundo erigiu contra o conhecimento de Deus. Então, quando Deus manda eles pararem, olha, circuncida, Deus está falando assim, eu quero mostrar para vocês que a estratégia de guerra não vai funcionar, o que vai funcionar é a fé e a obediência, porque circuncisão no Velho Testamento era um ato de fé e de obediência. Para nós hoje, não é a circuncisão do órgão genital, é a circuncisão do coração, um coração sacrificado e dedicado a Deus. Deus está mostrando, olha, em vez de vocês ir, Deus já tinha adiantado, vocês vão vencer, mas antes de ir, eu quero que vocês parem e mostrem o quanto vocês têm fé, o quanto estão comprometidos comigo. Se você, depois eu escrevi 5 passos ali para a vitória que nós encontramos nesse texto, que eu garanto mesmo, 100%, se você cumprir esses passos, não vai ter derrota na tua vida em área nenhuma mais, porque eu estou tirando aqui de dentro. Primeiro é esse, você está louco por uma bênção, não está? Está louco por uma vitória, você está correndo atrás, está buscando, então Deus te manda dizer, porque os caminhos de Deus são extremamente superiores ao nosso, e não é nessa loucura e nessa pressa para tomar posse da bênção que você vai consegui-la. Eu escrevi ali na frente, na verdade Deus estava atrasando o povo para a guerra, por isso que eu coloquei lá, o povo estava afoito, doido para entrar na guerra, e Deus vem e atrasa eles. Deus atrasa 4 dias aqui na minha soma, mais os dias da dor da circuncisão que não tem registro. Vamos dizer, será quantos dias que foi, hein? Então vamos lá, a gente poderia colocar quantos dias os camaradas conseguiram andar. Vamos pensar, perdoa as mulheres aí, mas é preciso pensar nisso, tá? Eles iam precisar de andar. Como é que eles iam andar com a circuncisão? 3 dias depois era o dia mais pesado de febre que a Bíblia registrou. Então, vamos pôr ali uns 10, 15 dias, será? Não tinha antibiótico, não tinha pomada, não tinha nada, era só a graça de Deus, o natural do corpo, e é claro, alguma, sei lá, se eles tinham mesmo resíduo com medicamento. Todo mundo tinha que estar bom, para poder, e não era um andar para passear não, aquele andar que você anda olhando a natureza, era andar afoito para a guerra, eles iam enfrentar, e lembre-se, quem era circuncidado eram os homens que iam para a guerra. Então, você podia até pensar, mas deixa os homens que... Não, era eles que iam para a guerra. Isso é um atraso na batalha. E eu quero que você guarde a palavra atraso, porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. E às vezes você apressa muito para fazer as coisas e faz besteira. É assim que esse texto nos ensina hoje. Paciência, fica na tua, fica tranquilo, deixa Deus agir. É isso que o texto está falando para nós, de maneira muito clara. Guarda essa frase. Economia e planejamento. Você deve estar pensando assim, mas Deus é econômico? Sim, Deus não joga um grão de arroz fora. Deus é econômico no tempo, é no tempo certo. Deus é econômico em tudo, porque é na hora, do jeito dele. E também para a guerra, Deus é econômico. Deus sabia que eles tinham aqueles dias e era para esperar, não era o tempo de atravessar e lutar. Planejamento, então, todo planejamento humano cai por terra. E eu vou te mostrar um planejamento de homem aqui no finalzinho desse texto. Você vai ver, você vai cair de costas, você vai dizer, meu Deus, eu não tinha notado isso. Sim, Josué estava planejando guerra, e Deus vem dar uma freada nele e fala,
porque essa guerra vai ser totalmente diferente do que você já viu, Josué, do que você está acostumado, do que você imagina, tá? Então, queridos, Deus é econômico sim, e Deus trabalha dentro de planejamento. Deus não é um Deus desorganizado, e nem bagunçado, e nem de improviso. Deus trabalha dentro do seu próprio planejamento. O plano de Deus é perfeito, amém, queridos? O caminho de Deus é perfeito, o jeito de Deus é perfeito, o jeito de Deus agir, tá bom? E a prioridade aqui não é sair matando e atacando nossos inimigos, não, com vara, com pau, com tiro. A prioridade e o modo econômico de Deus trabalhar e de planejar, na verdade, é esse, é nos capacitar a atacar as fortalezas que o mundo ou que Satanás erigiu contra o conhecimento e propósito de Deus. Oséias 4:6 diz lá: o povo perece porque lhe falta conhecimento, tá? Ou seja, Satanás levanta fortalezas contra o conhecimento e o propósito de Deus. E Deus quer te capacitar, não é para sair lutando, é para você vencer essas barreiras, essas fortalezas contra o conhecimento e o propósito de Deus. Deus quer que você conheça a Ele e conheça o seu propósito. É isso que Deus quer. Deus não quer que você saia por aí, né, lutando, detonando. Ele quer que você conheça. Então nossas orações devem ser menos oração de guerra e mais adoração. Eu já estou te adiantando o final da lição aqui. Onde está que Deus falou, para de guerrear e me adora? Começa pela circuncisão. Vai e me adora. Sacrifica todo homem a mim. Era para ter feito lá, mas aí como eles lá no caminho ninguém foi circuncidado, Deus fala, então agora vamos começar a consagrar, tá? Então aí vamos ver, dentro do texto nós vamos encontrar pelo menos 5 instruções de Deus para a vitória. Sim, mas o torna aí, eu vou te explicar por que é torna. Porque o povo já havia sido circuncidado. O povo, a nação inteira, como se fosse, vamos dizer, Ipatinga já foi circuncidado. Só que aqui na frente também mostra que todos os homens que foram circuncidados morreram, e naquele tempo não houve mais circuncisão. Então o torna na sua Bíblia aí, na verdade, deixa entender assim, os homens foram circuncidados e estavam sendo, por exemplo, eu e nós aqui, sendo circuncidados 2 vezes, mas não é, a própria Bíblia vai explicar aqui que eles não circuncidaram homem nenhum durante os 40 anos de viagem. Aqueles homens de 20 anos para cima, que foram contados para a guerra, que saíram, né, do Egito, que haviam sido circuncidados, morreram porque Deus prometeu, olha, eu vou matar todos eles, e Deus cumpriu e morreu. Então, daquele tempo, mais ninguém foi circuncidado. Então, os menininhos que nasceram, que agora está entrando, não foram circuncidados. Vamos até acompanhar, já que a irmã levantou essa questão e é importante, para a gente poder parar nos textos que dizem, tá? Vamos lá então, verso 2. Nesse tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra, tá vendo a minha tradução? Lembra para vocês, irmãos, que eu disse que essa Bíblia que eu tenho, chama a Bíblia, a minha está apagada aqui, Bíblia Thompson, que é de estudo e de concordância. Lembra que eu disse para vocês que essa Bíblia atualmente é a Bíblia mais próxima do grego e do original hebraico? Porque na verdade essa aqui é uma tradução do João Ferreira de Almeida, também igual todas as outras, mas ela é a tradução contemporânea. Contemporânea não é nem atualizada nem a corrigida, é uma que os camaradas fizeram, lendo esses originais e pegando a chave grego e hebraico, e aí com muito cuidado jogando o texto mais para dentro. Tanto que a dela fala, torna a circuncidar, não é? A dela fala, o versículo 2 fala, torna a circuncidar. Olha a minha, como é que traz, como eu digo, é mais próxima. Nesse tempo, disse o Senhor Josué, faze facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Está vendo? É para não deixar a dúvida, porque não é torna, eles não foram ainda circuncidados esses, é os outros que foram. Mas isso, é claro, não vai deixar ninguém por aí perder a salvação, só vai facilitar a leitura e o entendimento. Vamos continuar? E o 3 diz, então Josué fez as facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi esta, tá vendo? Olha, foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Aí, ó, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens aptos para a guerra, haviam morrido no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, tá vendo? Mas eles morreram no deserto, tá vendo? O verso 4 e 5 responde.
Todos eles estavam circuncidados, mas eles haviam morrido. Aí fala 5, continuando, mas nenhum do povo que nasceu no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. É esses da agora que estavam circuncidando. 6, 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, aqueles que estavam circuncidados. E isso porque eles não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que eles deixariam, que não lhes deixariam ver a terra, que sob juramento prometeram a seus pais que daria terra que mana leite e mel. Aí o 7, em seu lugar, porém, pôs Deus os seus filhos, esses meninos que nós estamos falando, a este Josué circuncidou, estavam circuncisos porque não os haviam circuncidado no caminho, está vendo? Então a minha Bíblia evita até a leitura para frente, o 2 já deixa claro, tá? Que não houve circuncisão no deserto. Então agora, irmãos, era o momento de circuncidar os homens, e é onde Deus fala, para e circuncida, lembrando que a circuncisão fazia parte do pacto de Deus com Israel. Todo macho dentro de Israel, filho, deveria ser circuncidado, todo menino, um homem que nascesse. E aí Deus não, olha como é que Deus é, irmãos, você tem que conhecer Deus. Deus havia dito que deveria ser circuncidado, no entanto, durante 40 anos ninguém foi circuncidado. E Deus agora manda o povo para e cumpre a minha palavra, e cumpre o nosso pacto, a nossa aliança, cumpra a nossa aliança. Nós temos uma aliança que no deserto não foi executada. Agora eu quero que vocês cumpram a aliança antes de tomar posse da terra. Aí vamos ler então, muito que brevemente, dentro desses versículos, irmãos, esses passozinhos antes da vitória. Primeiro, os inimigos eram adversários derrotados. Olha o que diz o verso 1 ali. Olha, o verso 1 diz assim: ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passasse, olha só, desanimaram-se e perderam a coragem por causa dos filhos de Israel. Então, de cara, Israel sabia que o inimigo deles era um adversário derrotado. Ou seja, quando eles ouviram dizer que Deus abriu o Jordão, o povo ficou louco, tanto medo que eu anotei, eu risquei na minha Bíblia, eles desanimaram e perderam a coragem. Sabe o que é um povo que desanimou e perdeu a coragem? É um povo derrotado. Um time de futebol que entra em campo desanimado e perdeu a coragem, é um time derrotado. Assim você, se entrar para a batalha espiritual desanimado, você também é um alvo fácil, você está derrotado. Aí é que eu quero te dizer, o nosso inimigo é quem? Quem é o inimigo meu e seu? Satanás, não é? Ele é derrotado ou é vitorioso? Ele tem alguma chance de vencer? Satanás, ele pode conseguir o perdão de Deus e viver na glória como ele vivia? Então você tem que levantar de manhã e já declarar para a tua vida: o meu adversário é um adversário derrotado na cruz do Calvário. Amém, querido? Então, quando o inimigo vier para desbofetear, te desanimar, te deixar triste, chorando para os cantos, lembra-te disso, é o primeiro passo, porque aqui está deixando claro para nós que Israel sabia que os inimigos deles estavam desanimados e eles perderam a coragem, porque ouviram dizer as coisas maravilhosas que Deus fez. Você lembra, eu já disse aqui um dia, joga na cara do diabo as coisas maravilhosas que Deus tem feito, que Ele fez e que Ele fará. Isso derruba o inimigo, desanima, ele fica perdido. Então quer dizer que o Davi sabe das coisas maravilhosas que Deus fez, estou perdido, e agora que eu vou arrumar? Mas os crentes não conseguem dizer e declarar com os lábios a grandeza e as maravilhas de Deus. O povo não gosta de declarar a grandeza do Senhor. O povo não gosta mais de dar um glória a Deus e um aleluia, nem no culto e nem em casa, em lugar nenhum. O povo não tem mais aquela coragem de glorificar o nome do Senhor, glória a Deus, só quando o dirigente do louvor pede, ou então quem está pregando, né? Dá um glória a Deus, irmão. Está vendo? Nossa igreja é uma igreja que bate bastante palma, mas é na hora que o dirigente de louvor pede. Está vendo, querido? O diabo incomoda. Aqui está dizendo que os inimigos deles ficaram desanimados, irmão. Não é porque o povo de Israel tinha espada, tinha pedras, pau, lança. Não, eles desanimaram porque eles ouviram dizer que Deus tinha aberto o rio Jordão para o povo passar. Então desanimaram e perderam a coragem por causa disso.
Quando você cala a boca e não fala do que Deus tem feito, o diabo gosta e até entra no ambiente onde você está. Agora, quando você começa a promover a glória de Deus dentro da tua casa, no teu trabalho, em todo lugar, falar que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, começar a pegar os salmos e falar em voz alta, que os salmos, todos eles, exaltam o nome do Senhor. Você começa a dizer, o inimigo, teu inimigo, o adversário, vai tremer, ficar com medo, vai desanimar, não dá para eu atacar aquele ali, porque olha, o que nós vamos fazer? Deus abriu o mar vermelho para eles, agora abriu o Jordão também, nós estamos acabados. Nós escutamos falar de um tanto de coisa que Deus fez no deserto. Então, como é que pode um povo caminhar 40 anos no deserto, a sandália não acabar, a roupa não acabar? Então, nós estamos perdidos, esse povo chegou até nós, esse povo não podia ter chegado aqui, agora que chegou, acabou, e esmureceu o povo. Então, queridos, olha bem, primeiro instrução de Deus para a vitória: saiba que o teu inimigo é um inimigo derrotado. E aí eu peguei lá esse texto lá, porque também não era a nossa intenção, mas para te ajudar a entender, lá em Hebreus 2, versículo 14, a gente vai ver, né? Hebreus 2, 14, portanto, visto que os que participam da carne e do sangue, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, olha, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, tá vendo? Então, todos aqueles irmãos que estão em Cristo Jesus também são participantes da morte de Cristo e têm o poder de vencer também aquele que causa a morte, aquele que trouxe o pecado ao mundo para gerar a morte, que é o diabo. Então, querido, saiba disso. No mundo espiritual, o nosso adversário é um adversário derrotado, que é o inimigo. Então não deixe ele soprar no teu ouvido, na tua cabeça, falar coisa com você, saiba disso. Segundo ponto que nós vamos encontrar, do versículo 2 ao 9, é que Deus espera de nós um ato de fé e preparação espiritual, ainda que isso signifique, está vendo, aquilo que eu disse, atraso na luta. Porque a partir do versículo 2 até o versículo 9, que nós lemos aqui repetindo, é onde Deus fala, para e agora vai circuncidar todo homem. Então, Deus espera esse ato de fé, essa preparação espiritual, essa renovação da aliança com Ele, ainda que isso signifique para nós um atraso na luta e na batalha. Então, antes de você entrar numa batalha espiritual, presta atenção, vamos lá, vamos dizer que você vai fazer uma campanha, amém? Quantos aqui, irmãos, já fizeram uma campanha, um período de oração mais intenso por algum motivo? Levanta a mão. Então, eu vou te pedir um favor, observe esses 5 pontos, anote, para que você faça isso. Então, antes de você começar uma campanha para um determinado caso, é uma casa que eu quero comprar, é um casamento, eu não sei o quê. Então, você vai entrar num propósito, anota o propósito direitinho qual que é vida conjugal, ok, anotou. Antes, comece a meditar nisto, pode ser até nesse texto mesmo que eu estou te dando, Josué 5, essas palavras, e vai lá. O adversário, o inimigo, Satanás já é um adversário derrotado, porque Cristo o derrotou na cruz. Então você vai, isso na tua cabeça, no teu coração, e já estou entrando numa luta que eu sei, meu adversário é derrotado. Então no meu casamento, na minha família, nesse negócio, eu já sei que ele já está derrotado. Não porque eu o derrotei, mas é porque Cristo já cravou a sentença de derrota dele na cruz. É isso, é fé. Aí você vai tomar agora o versículo 9 e 10 e vai entender que antes de você entrar na luta em si, Deus te chama para circuncidar, cortar o prepúcio. Pastor, que loucura é essa? Não, é o que está aqui. O que você vai fazer é entender que aquilo era símbolo da aliança com Deus. Então você vai renovar a aliança com Deus, renovar seus votos com Deus. Isso é uma preparação, um ato de fé, uma preparação espiritual para entrar na luta. E isso vai atrasar o teu início de luta. Você ainda não está na luta. Você não está na campanha nem na batalha. Você está se preparando, internando, colocando no teu coração que o teu inimigo é derrotado. Você já vai entrar com gás, né, com força. E agora Deus fala, dá uma parada, renova a aliança comigo. Talvez vai demorar 3, 8 dias para você renovar a aliança. Pastor, como é que a gente renova a aliança? Oração, jejum, graça, abandona as brigas, abandona os eventos, aqueles eventos que nos desviam, abandona um pouco o WhatsApp totalmente. Então é um momento que você vai renovar a aliança com o Senhor. E nós vimos que
3 dias depois da circuncisão era o pior dia, era o dia de mais febre. Então vamos calcular mais 5, você vence uma semana. É uma semana, você ainda não entrou na luta, você está ainda se preparando para entrar. Querido, lembra, eu vou voltar naquele slide lá para você não esquecer. A economia e o planejamento de Deus, na economia e planejamento de Deus, valores e princípios espirituais são mais vitais e fundamentais para a vitória do que qualquer outra coisa. É por isso que a gente não vence nada. Você acha que você só entra e começa, vou fazer uma campanha, começa a orar, não faz, você não reflete na derrota, que o inimigo já é derrotado, você não firma uma aliança, nem um pacto, você entra no período teu de oração, como se estivesse levando tudo muito comum. Não, você está preparando para uma luta, para uma batalha, você tem um alvo que você está buscando, que é espiritual. Então você vai encontrar isso aqui, ainda não é a luta, está vendo? Deus só está te chamando para esse tempo. Agora o 3, dentro do mesmo texto, tá, irmão? Estou seguindo, ó. O 3, versículo 10, você vai ver que o povo de Israel, antes, doido para entrar na guerra, Deus manda eles pararem, fala que o inimigo já está derrotado, né? Agora manda eles pararem para a circuncisão, e logo depois da circuncisão, em vez deles irem para a luta, Deus manda eles comemorarem a Páscoa. Olha para você ver, versículo 10. Ou melhor, vamos ler o 8. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no acampamento até que sararam, mas não fala o tempo. Então disse o Senhor Josué, verso 9: hoje eu removi de vocês a humilhação do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal. Olha o versículo 9, depois que eles circuncidaram, Deus vira e fala assim, olha, hoje eu removi de vocês a humilhação. Sabe quando é que Deus declarou mesmo a vitória deles? Foi depois da circuncisão. Deus falou, hoje eu removi a humilhação que vocês passaram no Egito, ou seja, porque vocês circuncidaram, esperaram e estão esperando, hoje eu removi a humilhação, hoje vocês vão ver que a coisa vai mudar. Aí chega no 10, em vez de mandar para a guerra, no 10 Deus fala, estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do produto da terra. Ou seja, primeiro passo, celebrar a Páscoa, é comemorar os feitos passados. A Páscoa, o que a Páscoa faz? Mesmo os irmãos que saíram agora da Páscoa me ouviram dizer e sabem disso. A Páscoa era Israel lembrando daquela saída desesperada do Egito, em que eles mataram um cordeiro, comeram um cordeiro com ervas amargas e pegaram o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais da casa. Aquele sangue era um sinal para que o anjo da morte não entrasse naquela casa e matasse ali o primogênito da casa. Então, responsabilidade, compromisso com o Senhor gera vida dentro da tua casa. E não compromisso com o Senhor gera morte na tua casa. Então o sangue do cordeiro colocado nas portas era garantia de que o anjo da morte não ia entrar, a morte não ia entrar naquela casa. Então Deus manda eles comemorarem a Páscoa, ou seja, eles estavam aqui lembrando de feitos passados, porque isto na verdade é uma maneira de olhar para o futuro. Quando você relembra do que Deus fez de grande, você ao mesmo tempo está crendo que Deus pode fazer a mesma coisa. Então, queridos, relembrar os feitos passados, na verdade, é olhar para o futuro e ver o quanto o Senhor é poderoso. Israel já havia comemorado a Páscoa em outros tempos, queridos, em Êxodo 12:1 e Números 9, agora esta era a terceira vez. Então, vamos rever os passos. Teu inimigo já está vencido, derrotado. Antes de entrar na luta, o Senhor manda, renova a aliança comigo, tá? Renova a aliança, assuma um compromisso comigo. 3, lembrar os feitos passados de Deus, aqui no caso a Páscoa, é uma maneira de olhar para o futuro. Deus te manda, além de tudo, reflita na minha mão, na minha grandeza, nas coisas que eu fiz. E agora, querido, verso 11 e 12, vai mostrar que o povo agora, depois de comer a Páscoa, eles têm uma comidinha diferente. Ao invés deles esperarem o maná que caía do céu, versículo 11 e 12 diz, comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães sem fermento e espigas tostadas comeram neste dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, ou seja, ter comido dos pães sem fermento e das espigas que eles tiraram da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não o tiveram mais. Então, queridos, acostumados a comer o maná, logo depois da Páscoa, eles comem do produto da terra. A fonte era a mesma. O mesmo Deus que deu o maná
era o Deus agora que estava dando o produto da terra. Mas comer do produto da terra para eles era algo diferente. Eu não sei você, mas já imaginou você comer 40 anos a mesma comida? Maná, 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 maná. Tenta comer arroz, 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 ou arroz e feijão, arroz e feijão. Vi como é que Deus, queridos, Deus não nos abençoa se também não houver em nós um trabalho de sacrifício. Isso é sacrifício. Eu falei para vocês no dia do estudo que o maior milagre em viver 40 anos comendo maná pode ser explicado até cientificamente. Nada que Deus faz, que Deus manda da natureza, tem todos os nutrientes que você precisa. Laranja é muito bom, mas não tem todos os nutrientes. Laranja, pelo que eu sei, não tem a proteína, que você precisa de proteína. Você vai tirar proteína em outros vegetais, em alguns vegetais, ou na carne, mais abundância. Carne, ovo. Então, querido, eu quero que você entenda uma coisa. O milagre de viver 40 anos comendo maná está na paciência do povo, de só ver aquilo pela frente e comer 40 anos, e depois é em Deus mantê-los vivos e saudáveis, sem nenhum balanceamento ou balanço de nutrição, sem nenhuma alimentação balanceada. Aqui não era alimentação balanceada nunca. Qualquer um morre se resolver. Vou comer maná e beber água, eu vou comer pão e beber água, eu vou comer isso, eu vou comer só arroz e beber água. Você vai morrer, igual eu falei lá dos veganos da vida aí, que estão inventando um punhado de coisa e estão morrendo, porque estão abandonando uma comida equilibrada. Então tem muito milagre embutido na Bíblia. Talvez não é só o ato espiritual daquele trem cair e comer. Vem cá, vamos ser sinceros. Acho que era muito lindo, né? A primeira vez que o maná caiu, pegaram e comeram. Você lembra depois que encher de bicho, porque pegar demais não devia ter pegado? Aí eles aprenderam, todo mundo pegava o mesmo tanto. Na sexta-feira pegava dobrado, porque no sábado não podia recolher. Tudo bem, 1 dia, 2 dias, uma semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Qual de vós já não reclamou da igreja? Porque, mas é a mesma coisa todo culto. É isso, querido, a gente tem que pensar assim. A nossa tendência mas é a mesma coisa. Está vendo, querido? Foram 40 anos, mesma coisa. Caiu um manazinho, igual uma névoa, né? De manhã estava lá, eles iam recolher a quantidade que Deus mandou, e o atrevido que recolhia mais, depois daquilo virava bicho. Isso é só para você ver. Eu estou dizendo que Deus não age senão através do nosso sacrifício. O sacrifício está até nisto, em suportar o mesmo alimento e viver uma vida balanceada com um alimento só. Milagre. Caiu maná todo dia, que tem nojento, nossa Deus. Você comeu a mesma coisa todo dia, não enjoa? Tem dia que a gente não quer variar? Tem dia que você não quer variar? Tem dia que você quer comer um pão um arroz com ovo, não é? Tem dia que você não quer mais nada, você quer só um arroz e feijão. Tem dia que você quer um peixe, mas não é? Eu não é, querido, a gente não é assim? Eu sou muito simples. Hoje mesmo eu vou falar para vocês vão aí babar. Hoje eu comi taioba que eu ganhei na casa de um irmão que eu fui visitar, e angu. Meu Deus, eu amo, tá? Mas comigo é uma beleza, aquele caldinho ainda. Então, querido, agora imagine se fosse só maná. Eu tenho 51 anos. Quer dizer que 11 anos eu teria vivido sem o maná só, porque 40 anos era maná. Querido, já imaginou? Eu já estou um camarada meio enjoado com comida, estou perdendo o paladar já para algumas comidas, estou querendo outras. E aí, 40 anos, a maior parte da minha vida era maná. Então, querido, isso nos ensina a viver com a mesmice e ser renovado com a mesmice. Viver na mesmice, os irmãos sabem o que é mesmice, né? Mesmice é a mesma coisa, e ser cheio de vigor com o mesmo pão, com o mesmo maná, com o mesmo líder, que era Moisés, agora é Josué. Então, querido, são as lições que o texto traz, mas a gente perde. E agora eles iam comer do novo. Agora eles tinham um novo líder, Josué. Oh, que bom, o nosso líder foi, agora nós vamos ver com o novo. O novo líder, Josué, e também a comida agora era nova. Agora não ia ser só a mesmice. Agora nós íamos entrar num outro tempo. Então eu queria que você imaginasse agora, depois de 40 anos, o povo colocar um milho tostado na boca. A mandíbula dele não estava nem preparada para aquilo, porque era novo. Eles estavam acostumados com o maná, aquela coisa caía, tinha gosto de mel, de pão, né? Agora eles iam comer outra coisa. Querido, então comer do novo, aqui agora, depois desses passos,
seu inimigo está derrotado, seu inimigo já é um derrotado. Deus manda você esperar um tempão para entrar na luta. Deus manda você comer a Páscoa, depois da Páscoa Ele te apresenta uma nova comida, e naquele mesmo dia Ele corta também o maná. Aí eu queria que você imaginasse aqueles irmãos mais saudosos. Ah, mas eu gostava tanto do maná. Ah, eu gostava tanto daquele culto mais velho. Os outros, não, agora que é bom, agora vamos comer de tudo que vem pela frente. Você viu, até havia no coração do povo aquele saudosismo. Mas eu garanto para vocês, eu tenho certeza, que muito em breve, aqui na frente, Israel vai desejar voltar para o deserto e ter a presença do Deus que eles tinham lá no deserto. Amém, queridos? Porque às vezes, queridos, o deserto é o melhor lugar para se estar. Porque o deserto te apresenta desafios, te apresenta luta, escassez de comida, mas te apresenta também milagres abundantes de Deus a cada dia, e a presença de Deus. Israel vai viver sem a presença de Deus, não vai demorar. Eu tenho certeza que eles vão ficar com saudade. Ai, como era bom aquele tempo em que Deus aparecia na coluna de fogo. Como era bom aquele tempo que Deus aparecia naquela nuvem. Como era bom, como era bom. É assim que a gente vive, querido. Às vezes a gente busca o novo. Quando o novo vem, a gente deseja o velho. Porque a gente precisa aprender essas lições que nós estamos tirando. Então, comer do produto da terra do novo era comer de uma nova vida. E por fim, o último passo, versículo 13 ao 15, vem a parte que eu diria para você, que é o ápice deste texto. Encontrar-se com o Senhor e adorá-lo, antes de começar a batalha. Por que encontrar-se com o Senhor? Porque a Bíblia vai dizer para nós no versículo 13, ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada. Chegou-se Josué para este homem e perguntou: ei, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Preste atenção aqui agora, eu queria que você entendesse. Estamos caminhando os 5 passos. O que Josué estava fazendo perto de Jericó, irmãos? A palavra está dizendo assim, versículo 13. Ora, estando Josué perto de Jericó. O povo estava longe, mas Josué largou o povo, irmãos, e foi para perto de Jericó. O que ele estava fazendo lá, irmãos? Ele era um homem de guerra, é chefe do exército de Deus. Chefe do exército, deixa eu explicar. Chefe comandante do povo de Israel. Sabe o que Josué estava fazendo lá? Presta atenção, principalmente os irmãos que são amantes da palavra de Deus da escola bíblica. Possivelmente Josué estava lá, o povo estava lá, muitos mil de Israel acampado, cá atrás, depois da circuncisão. Só uma perguntinha. Josué havia sido circuncidado já, ou ele foi circuncidado agora com o povo? Isso, já tinha. Porque ele e Caleb são os únicos 2 da geração que saiu do Egito e foi circuncidado. Então Josué não estava com dor nenhuma. Então esse texto não te diz, mas você já pode entender. É por isso que no versículo 13 diz que Josué não estava num acampamento com o povo, ele estava perto de Jericó. Agora ele era o líder de Israel. Certamente ele sabia que Deus ia mandar invadir Jericó. Ele deve que estava lá olhando de longe, talvez pensando: por que lado nós vamos entrar? Para que lado nós vamos entrar em Jericó? Ou nós vamos invadir? De que forma? Como é que nós vamos fazer? Essa cidade tem um muro grande. Nós não vimos cidade com muro em lugar nenhum. 40 anos sem ver muro. Como é que nós vamos ultrapassar aquele muro? Irmão, não tenha dúvida que era isso. Por que eu vou dizer porque é? Porque logo depois, o versículo seguinte vai dizer para nós assim, aliás, o versículo seguinte, na continuação diz: ora, estando Josué perto de Jericó, ele levantou os olhos e viu em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. Presta atenção, ele viu um homem que tinha na mão uma espada. Numa época daquela, época de guerra, encontrar um homem com a espada na mão quer dizer o quê? Eles iam invadir uma cidade, a cidade, versículo 1 diz que o povo estava com medo deles e desanimado. Então ele encontra um homem de guerra no meio do mato. Ele estava olhando a cidade. E aí ele vira para o homem e faz a seguinte pergunta: olha, homem, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Hein? Ele encontrou um homem preparado para a luta, não atacou o homem, mas ele fez uma... É claro que naquela época você podia chegar, irmãos, diante de uma guerra a certa distância, você estava livre. Era o caso aqui. Não é hoje que o camarada tem arma de fogo, te acerta de longe. Era a espada, dava tempo tanto de Josué correr ou atacá-lo. Então ele perguntou: oi, você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Olha a resposta que o homem dá. Respondeu ele, verso 14: nenhuma coisa nem outra. Eu arrepio quando eu escuto isso. Ele chamou o homem para a briga. A irmã está certa, chamou o homem para lutar. Josué chamou ele para lutar.
Tipo, ele não identificou entre os milhares de Israel, pelas vestes, pelo jeito, é claro, o homem com a espada na mão, seja para baixo ou para cima, não estava na bainha, estava desembainhado, ele vira e chamou para a briga: oi, você é dos nossos ou do nosso inimigo? Se o homem dissesse, eu sou dos seus, ele, ok, então vamos lutar. Se fosse contra, certamente estava no sal. Ele chamou o homem para a briga, e eu arrepio quando eu falo isso para vocês, e o homem chamou ele, sabe para quê? Não sabia ele, o homem chama ele para adorar. Pelo jeito é. Olha, ele pergunta, és tu dos nossos ou do nosso inimigo? O homem responde, nem uma coisa nem outra. Olha bem, ele se identifica, mas eu venho agora como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E aí Josué não chamou uma para a briga, mas falou, que diz meu Senhor ao seu servo? Na verdade não era aqui o anjo, era o próprio Senhor. Vou explicar por quê. Porque toda aparição de anjo, o anjo não aceita adoração, e este aceitou a adoração. Então isso aqui, queridos, era o Senhor. Quando ele falou assim, ele é o comandante do exército do Senhor, era Jesus, era figura, Jesus aparecendo numa visão a Josué. Porque pode estar certo, se fosse qualquer anjo, não teria aceitado a adoração. Lá no Apocalipse, João quis adorar o anjo, para com isso, rapaz, não me adora, adora a Deus, porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos. Anjo nenhum na Bíblia aceita adoração. Quando aceita adoração, é Deus, é o próprio Senhor. É a mesma coisa, né? Quando Abraão orava, intercedia por Ló, aí antes apareceu aqueles homens e proclamou que sua esposa teria um filho, ele serviu e adorou, aqueles homens aceitaram. Era o Senhor, não era anjo nenhum aceita. Então aqui, queridos, olha, presta atenção, ele pergunta ao Senhor sem saber que era o Senhor. Isso. Ele pergunta ao Senhor sem saber se é dos nossos ou contra. E o Senhor responde para ele, nem uma coisa nem outra. Eu estou aqui, olha bem, eu estou aqui em nome do Senhor dos exércitos, como comandante. Aí ele se prostra e adora. Aí ele pergunta então, ao invés dele chamar o camarada para a briga, para a guerra, ele se curva e pergunta, que diz meu Senhor ao seu Senhor? E ali o homem não diz para ele, vai que eu te darei a vitória, vai que eu já te dei a vitória. Mas o homem repete para ele a mesma palavra que Deus disse lá para Moisés, na hora da sarça ardente. Ele vira para Josué e dá a seguinte instrução, verso 15, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Isso mesmo, é o mesmo Deus que falou na sarça, fala agora. Então, queridos, preste atenção, tudo isso antes da batalha. Quando ele estava investigando a cidade para invadi-la, ele encontra um homem lá com a arma na mão e pergunta ao homem, você está do nosso lado ou contra, chamando o homem para a briga? O homem vira para ele e fala assim, nem uma coisa nem outra, rapaz, eu estou aqui como comandante do exército do Senhor. Então, meu Senhor, o que o Senhor me diz? Que eu te digo? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Está vendo, querido? Aí ele vai, e aí acaba o texto. Ou seja, 5 passos para você vencer qualquer batalha, qualquer campanha. Reflita que o teu inimigo o teu adversário está todo desorientado, com medo de ti, porque sabe o Deus que você serve. Está desorientado, com medo, já está vencido. Depois, Deus espera que você renove a aliança com Ele num ato de fé e de preparação espiritual, ainda que isso atrase, ou parece que atrasa, está vendo? Eu coloquei entre aspas, a tua batalha. Depois, comece a comemorar os feitos passados de Deus, lembra dos milagres que Deus fez na tua vida, e joga isso tudo na cara do inimigo, para que ele ouça, relembre dos feitos de Deus, às vezes que Deus te livrou, às vezes que Deus esteve contigo. Depois coma do novo da terra, ou seja, viva uma novidade de vida, algo novo, começa a ter uma perspectiva de Deus na tua vida, trazendo novidade para você. E por fim, ainda não é hora de você pegar na arma, é hora de você ter esse encontro com o Senhor e começar a saber que onde Deus está é santo. Então, santifica, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é terra santa. E aí, é claro que eu não vou adiantar para você de forma alguma,
mas os irmãos vão ver, Josué estava olhando para Jericó, para poder invadir Jericó, como invadiria, foi quando Deus apareceu para ele e deu essas palavras para ele, olha, tira a sandália do teu pé que o lugar é santo. E os irmãos sabem o que aconteceu com Jericó, não sabe? Jericó não foi preciso de uma arma, foi preciso que carregasse a arca, desse todas aquelas voltas em torno do muro, em silêncio. Está vendo mais um teste de paciência, dá 6 voltas calado, na última eles bradaram, gritaram, o muro caiu, tocaram as trombetas e o muro caiu. Então, querido, é o que Deus espera de nós, total dependência dele e entendimento, que antes de qualquer batalha espiritual, você tem que ir para aquela batalha totalmente dependente de Deus e de nenhuma das suas estratégias, porque nenhuma delas vai te dar a vitória, amém, queridos? Então nós podemos concluir o quê? Que se tão somente crermos no Senhor e agirmos por fé, segundo a sua palavra, jamais teremos de suportar nossos fardos ou enfrentar nossos inimigos sozinhos. É isso que nós vimos no capítulo 5, os teus fardos estão pesados, porque você está levando sozinho. Seu fardo está pesado, você está levando sozinha. Está vendo? Não está tendo vitória na tua vida, porque você está enfrentando os teus inimigos sozinho. Quando você começa a agir por fé e ter essa paciência, que nós costumamos dizer, paciência de Jó, para poder buscar a Deus, estruturar a nossa vida, o nosso coração, a vitória vem do Senhor, e vem rápido, e vem muito depressa. Amém, queridos? Deus te abençoe, te guarda e te fortaleça. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Te agradeço muitíssimo pela tua palavra, pela orientação do Senhor para nós. Sabemos que o nosso adversário é um adversário derrotado, mas sabemos que o Senhor nos chama também para renovar a aliança com o Senhor, compromisso de fé, compromisso espiritual. Sabemos que o Senhor também nos chama a lembrar dos teus feitos passados, das tuas maravilhas que o Senhor operou no passado, porque isso também é olhar para o futuro e crer que o Senhor pode repetir as mesmas graças, com o mesmo poder. Também nós te pedimos que nos ajude, Senhor, a comer daquilo que é novo, nos renovar pela leitura e o estudo da tua palavra, do conhecimento e a aceitação da palavra do Senhor, para que assim nós possamos também ter paciência para nos curvar diante de Ti e adorá-lo, reconhecendo que o lugar em que estamos é terra santa da presença do Senhor, para só assim, ó Deus, aí, Pai querido, podemos contemplar a vitória do Senhor em cada luta, em cada área da nossa vida. Muito obrigado, mais uma vez nós te pedimos que nos ajude no decorrer desta semana. Quero te pedir que o Senhor abençoe a Creuza, seus familiares, conforte o coração de cada um deles, pela perda que tiveram, em nome de Jesus. Nós cremos no teu poder, e que isso possa ser um momento maravilhoso naquela família, para eles reconhecerem o Senhor como Senhor e Salvador. Muito obrigado, Pai, leva-nos em paz, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia. Glória a Deus, obrigado você que veio, Deus te abençoa, vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser. Deus abençoe, irmãos.